Tudo tanto. Saudações alvinegras, pessoal. Esse é mais um vídeo dos meninos de Fora da Vila. Eu sou Danilo Rattori falando aqui desse jogo, né, dessa final, que foi a final da Copinha, o Santos derrotado por 4-0. Mas, enfim, um momento ruim, ninguém gosta de falar de derrota, pô. Primeira final aqui do canal, mas tem que... o momento é de colocar a cabeça no lugar e, enfim, pensar com calma, porque não é a hora de ficar achando culpados ou coisa assim. Como eu disse no vídeo do pré-jogo, é um momento em que temos que louvar esse trabalho que foi feito até agora. O Santos não era favorito, não era cotado para chegar nessa final. E, dadas as circunstâncias, o resultado acabou sendo pior, mas não era assim surpreendente uma vitória do rival. Então eu acho que é importante pensarmos bem sobre como foi essa campanha, o que tirar de positivo e não ficar... Já ouvi muita gente criticando a diretoria, enfim. Eu tenho a impressão que são pessoas que criticam a diretoria desde o começo da gestão e eu não vejo muito sentido nisso. Mas eu acho que é isso, é uma hora de parar para pôr a cabeça no lugar e refletir sobre como que foi essa copinha, o que a gente tira de positivo, o que precisa melhorar. E principalmente lembrar que, gente, copinha é um negócio que, assim, eu queria ganhar, lógico. E sim, é ruim perder pro rival e tal. Mesmo com tudo que aconteceu antes da partida e a questão da escolha do campo. Mas é só uma copinha, é só uma Copa São Paulo de Futebol Júnior, não é nenhum campeonato mais importante da categoria. E, a bem da verdade, sejamos sinceros, só ganhou essa importância toda porque em algum momento dos últimos anos alguém fez uma música aí pro rival e aí eles superdimensionaram a Copa São Paulo de Futebol Júnior. De novo, parece um discurso de perdedor, mas até é, né? Mas de qualquer forma, assim, o Santos não tem ido bem nas últimas copinhas e não é, assim, o fim do mundo. Eu acho que, como eu disse, eu agradeço muito a campanha que o Santos fez até chegar aqui nessa final. Foi bastante divertido acompanhar o time, foi emocionante, teve disputa de pênaltis. O Santos ganhou disputas de pênaltis, coisa que também não acontecia fazia muito tempo. Então eu acho que é chato perder, mas não é assim para ficar encontrando culpados ou bodes expiatórios. Vamos pensar com calma qual que foi de produtivo dessa copinha. E eu acho que teve bastante coisa produtiva. Eu acho que jogadores como Jair, o João Vitor, o Ed Carlos, o próprio Jonathan, o Lucas Pires foi bastante criticado nesse último jogo, mas fez uma copinha boa. O Lucas Barbosa, que acabou não participando do último jogo, Juan, o Wesley Patati, claro. Então eu acho que assim, teve muita coisa positiva dessa Copa São Paulo de Futebol Júnior e eu acho que isso é mais importante, no fim das contas, do que esse resultado ruim do final da competição. Acho que com esse resultado fica mais fácil, então, pelo menos, tirar o Helder Campos, que não é assim que eu quisesse tirar o Helder Campos, mas meio que já estava definido, tanto que logo depois da final o Santos já anunciou que o Wesley Carvalho, que era do Palmeiras no ano passado, já tinha se desligado e é o novo treinador do Sub-20. Segundo o Diário do Peixe, o Helder Campos deve voltar a ser auxiliar, que ele era o auxiliar do Thiago Lima, que recebeu férias e daí o Helder Campos assumiu. Eu acho que isso já estava definido desde o começo, até por isso que o Thiago Lima saiu e até por isso que o Helder Campos entrou. Não acho que o trabalho do Helder tenha sido excelente, eu acho que ele acabou sendo bom dentro das circunstâncias que é o Santos chegar na final da Copinha. Acabou melhorando um pouco o trabalho com o passar do campeonato, aí o Santos foi melhorando, mas o começo, principalmente a fase de grupos do Santos, o Santos foi
bem inconstante, teve momentos em que o time não parecia bem escalado, e eu acho que essa final mostrou um pouco uma falta de... talvez uma falta de preparo dos jogadores. E isso passa um pouco pelo Helder, não é querendo criticar o trabalho dele assim, de maneira tão efusiva. Eu acho que acabou sendo bom por chegar na final, mas o Santos com com um dia a mais de descanso não poderia entrar na pilha que entrou. Eu imagino que teve muito a ver com tudo que aconteceu ao redor da final, essa decisão de última hora de pôr o jogo que deveria ser em campo neutro na casa do adversário e toda a repercussão que isso causou. Eu imagino que isso tenha mexido com a cabeça dos jogadores, que entraram nitidamente desconcentrados. O Santos estava perdendo de 3-0 com 15 minutos de jogo. E isso não deveria acontecer, até pelo Santos ter tido um dia a mais de descanso. Então eu acho que faltou um pouco de preparo, talvez, da própria comissão em colocar a cabeça desses jogadores no lugar. Claramente eles não estavam no seu melhor condicionamento psicológico. Isso se refletiu no começo do jogo, né? Com 15 minutos de jogo, meio que o jogo estava definido. E isso, enfim, foram falhas, né? A defesa estava desnorteada como um todo. E talvez por isso que já tivesse meio que definido a saída do Helder Campos. Se for tirar alguma coisa de positivo, já que ele ia sair mesmo, pelo menos ele não foi tirado do cargo sendo campeão, porque seria uma situação bem mais constrangedora. Talvez fosse uma diferença de processo, mas tomando de 4-0 na final do campeonato, não vai existir muita animosidade com relação à saída dele, imagino eu. Com isso, encerra-se a participação do Santos na Copinha, uma boa participação, foram jogos muito bons. E acho que o Santos precisa agora trabalhar muito bem esses jogadores. Alguns deles precisam subir já imediatamente, porque já tem 21 anos. E o Santos não deve continuar com a categoria sub-23, então os que não conseguirem ser emprestados e tiverem dentro da visão da diretoria capacidade de continuar no time vão subir para o profissional. Então eu acho que já é a hora deles terem chances no Paulista. O Paulista é uma competição que espero o Santos faça mais tranquila esse ano. E se for uma competição mais tranquila, o Santos pode dar mais oportunidades para esses jogadores entrarem em campo. A minha expectativa é ver jogadores como o Juan, o Lucas Pires entrando, até porque são posições que o Santos não tem tantos jogadores, né? O Juan seria o reserva imediato do Marcos Leonardo, que o Santos tem o Léo Batistão, mas ele não é exatamente esse centroavante. O Juan faz mais essa função. E o Lucas Pires acaba se tornando o único lateral, se considerarmos que o Felipe Jonathan foi melhor de meio de campo do que de lateral esquerdo no ano passado. Então ele também tem potencial para brigar por essa vaga. Eu acho uma pena que o Pedrinho não teve tanta chance. Ele é um jogador que, segundo as pessoas que conhecem melhor a base, tem muito potencial, e até alguns acham ele melhor do que o Lucas Pires, mas eu não sei a idade dele, então talvez ele tenha idade ainda para continuar e disputar as outras competições sub-20. Tem Campeonato Paulista, eu acho que tem Copa do Brasil também, e tem Campeonato Brasileiro. Vale a pena ficar de olho nesse time sub-20, agora que nós já conhecemos mais os jogadores, e são esses próximos que vão subir. E, bom, a Copa São Paulo tem isso, né? Você disputa para ser campeão, mas compete para mostrar esses jogadores, mostrar essas revelações. E eu acho que nesse sentido o Santos mostrou que tem muito potencial nesse elenco. Jogadores jovens, jogadores ainda talvez não preparados, mas que vão ter talvez um processo mais tranquilo, assim, do que, por exemplo, Kaique, Pirani, o Ângelo, jogadores que tiveram que ser subidos muito rápido para o profissional. Então eu acho que esses jogadores, bom, tem aí a visibilidade da torcida, que é sempre uma pressão a mais, e principalmente depois de perder uma final como essa, é muito comum a torcida do Santos achincalhar os jogadores, mas eu acho que dentro do que o Santos poderia ter mostrado nessa Copa São Paulo, o resultado foi sim satisfatório. Fica aí de novo meu agradecimento por eles terem chegado nessa final,
foram muitos jogos, deu bastante pauta pro canal. Nós pudemos nos divertir bastante, tive momentos bons, inclusive assistindo os jogos, assisti com meu pai, assisti com meu tio, então foram bons momentos nesse começo de campeonato, que caso o Santos tivesse sido eliminado antes, como foram muitos outros times, não teríamos a oportunidade. Então o Santos disputou todas as partidas possíveis nessa copinha. O resultado não foi o que nós queríamos, mas como eu sou um cara muito cíclico, eu gosto de lembrar das coisas, eu sempre falo que esse time de 2020/2021, 2022 me lembra muito o processo de 2009 para a chegada de 2010 do Neymar. Lembro também que o Santos perdeu uma final de copinha, a última final que o Santos disputou e não ganhou foi uma derrota em 2010 pro São Paulo, então foi também um clássico, o Santos foi roubado aquele ano naquela final, mas enfim, para vocês verem como é muito do valor que o rival dá. Naquela época ninguém falou muito disso, São Paulo já tinha sido campeão, o Santos já tinha sido campeão, não era nada assim de espetacular, foi um jogo tranquilo, foi um jogo normal, mas o Santos acabou perdendo nos pênaltis e 2010 acabou se tornando tudo que aconteceu no Santos depois daquilo, né? Então, se vocês não lembram, tinha lá um jovem jogador que já tinha subido pro profissional, poderia ter jogado aquela copinha, mas não jogou, nunca foi campeão dessa copinha e acabou se tornando aí um grande jogador de seleção brasileira, entre os melhores do mundo, chamado Neymar. Então, perder a copinha para um rival num clássico é ruim, dói, machuca, incomoda, mas não é o fim do mundo e talvez seja um prenúncio de que coisas boas virão. Pelo menos 2010 foi assim, e eu fico com muita esperança que 2022 seja assim da mesma forma. Certo, pessoal? Então, erguer a cabeça, aplaudir os meninos, não queimar nossos jovens jogadores, lamentar, claro, mas amanhã já tem Campeonato Paulista de novo e começamos uma nova trajetória aí no futebol profissional masculino do Santos Futebol Clube, sempre na torcida. Certo, pessoal? Então, muito obrigado aí a todos que assistem ao nosso canal. Ontem tivemos uma live meio improvisada, não era para ter sido live, mas acabou sendo. Obrigado aos que participaram mandando comentários. E no mais, se inscreva no canal, ativa o sininho para saber quando a gente fizer mais uma live acidental dessas. Deixe seu comentário, critique aí o que você quiser criticar dessa final, eu não vou julgar ninguém. E obrigado a todos, caso não seja inscrito, se inscreva e para cima deles. Abraço.